Nessa aula aqui vamos falar de exceções, né? É uma funcionalidade aí da linguagem, né? Bem importante aí principalmente para a parte de tratamento de erros, né? Eu vejo que muita gente aí acaba programando em Java, mas não sabe usar exceções, não entende direito como que funcionam as exceções, tá? Então considere isso aqui uma aula muito importante para a gente entender direitinho como que funciona, tá? Tá, então assim, a pergunta, né, que a gente está tentando responder aqui é como que a gente avisa os clientes da nossa classe, né? Ou seja, aquele código que invocou um método em uma classe que a gente está fazendo, que algum erro aconteceu durante a execução daquele método, né? Então, por exemplo, você tem muita coisa que pode dar errado, né? Por exemplo, quando você está tentando por exemplo, recuperar alguma coisa do banco de dados, né? Pode, sei lá, você está fazendo uma query com uma tabela que não existe, né? Você pode não conseguir fazer a conexão, né? Pode, sei lá, o processo do banco de dados não estar rodando, ou se você acessa pela rede, pode estar inacessível, né? Então tem várias coisas aí que podem dar errado, tanto coisas que às vezes são problemas do programa, né? Ou coisas que, como alguém, por exemplo, fazer uma invocação com um parâmetro inválido, né? Alguma coisa assim. Ou são erros do próprio ambiente, né? Como uma falha de conexão, esse tipo de coisa. Tá? De repente, por exemplo, você tenta abrir um arquivo, já tem alguém, né? Tá bloqueado de alguma forma. Então são coisas aí que podem acontecer, tá? Então imagina o seguinte, né? É, é, eu tenho ali, por exemplo, um método que faz a porção, né? Ele recebe um valor e a porcentagem, e aí o que ele tem que retornar ali é o valor vezes a porcentagem dividido por 100, né? E aí, por exemplo, eu criei uma regra de que o valor ele tem que estar entre 0 e 100, né? O valor do percentual ali tem que estar entre 0 e 100. Senão, o método ele geraria um erro, certo? Então, assim, principalmente quando, né, em linguagens estruturadas, né, que não tem exceções, né, o C, por exemplo, né, o que você faz? Né? Você retorna algum valor, né, que vai indicar que aconteceu um erro, né? Normalmente, por exemplo, nesse caso aqui pode ser que retorna -1, né? Se der um erro, pode retornar -1, tá? Então a gente vai ver que isso daí pode ser uma má ideia, né? Como esse negócio que o cara tá fazendo aí, né? Certo? Você olha assim, você fala, isso não é uma boa ideia, tá? Então, da mesma forma, você olha para esse código, você fala assim, isso aí não é uma boa ideia, tá? Vou entender por que que não é uma boa ideia, tá? O cara vai lá, chama o método, né? Eu quero um percentual de 125 mil, né? Aí retorna -1. Quero falar, por quê? Por que -1? Né? O que está acontecendo? Né? Então, muitas vezes também ele nem se liga que pode ter um erro, que aquilo ali pode ter um retorno de erro. Né? Então, para quem está chamando o método, né, se não foi você mesmo, né, que fez o método, né, a pessoa não vai entender, né, por que aquilo, né? Tá? Outra coisa, né, por exemplo, nesse caso, né, se eu pedir 1% de -100, a resposta correta seria -1, tá? E não seria erro nenhum, tá? Então, por exemplo, tem alguns casos, né, que todos os valores podem ser um retorno válido, né? E eu não tenho, por exemplo, nenhum valor que eu possa chegar e falar, olha, esse valor aí, quando retornar ele, quer dizer que deu um erro. Pode ser que todos os valores, por exemplo, no caso de um retorno numérico, né, pode ser que todos os valores numéricos sejam válidos. E aí? Qual que vai marcar o erro? Né? Nesse caso mesmo, -1 seria um retorno válido em alguns casos. Né?
tá? E em alguns casos ainda fica mais complicado, né? Porque, poxa, é uma string. O que eu vou retornar se der um erro? Vou retornar uma string escrita erro, né? Mas de repente, se sei lá, um método que faz uma substring, eu posso pedir uma substring que o resultado seja erro, né? Se é uma classe assim que não tem nada a ver, tipo person, né? O que eu vou retornar? Sei lá, alguém que é uma pessoa muito errada, né? Sei lá, tiririca, né? Return new tiririca, né? Sei lá, uma pessoa ali que o cara vê que tá errado, né? Certo? Então, assim, às vezes não tem como você retornar alguma coisa que vai significar um erro, né? Certo? Sendo que muitas vezes, né, para uma mesma operação, você pode ter diferentes tipos de erro, né? Por exemplo, se eu estou tentando acessar um arquivo, pode ser que aquele arquivo não exista, pode ser que alguém mais esteja acessando aquele arquivo esteja bloqueado, pode ser, por exemplo, que eu tenha lá um access denied de segurança, né? Falando que o usuário não tem permissão de acesso naquele arquivo, né? E aí, como é que você comunica, né? Fala assim, ok, deu erro para abrir o arquivo. E aí? Qual foi o erro? Tá? Se você for retornar alguma coisa ali, né, não tem como você falar, né? Ah, D é -1, mas qual que foi o erro? Você não sabe. Né? Não sei, -2 aí é tal coisa, -3. Aí o cara fica mais perdido ainda, né? E, pô, e aí, o que está acontecendo? Certo? Tá? E aí nem pense em colocar, né, erros numa variável global, né? Ela fala, tá bom, eu vou retornar -1 e aí nessa variável global aqui, eu pego e coloco lá uma string falando que o arquivo, né, tá bloqueado, né? Então, isso daí é uma má ideia, né? Para começar, por exemplo, e se você está tentando abrir concorrentemente vários arquivos? E aí? Deu erro lá. De qual? Né? Outra coisa, né? Às vezes você tenta ler o arquivo, dá erro. Aí a variável global lá fica com erro. Aí você mandou ler, falou, opa, deu pau porque tem um erro aqui na variável global. Aí você vai, chama aquele método de novo, só que você esqueceu de limpar o erro de lá. Então às vezes ele executou certinho, mas quando você vai lá, tem um erro. Aí você acha que deu pau, mas na verdade tinha dado pau na execução anterior e você só esqueceu de limpar, né? O famoso problema aí das variáveis globais, né? Então, nem pense nisso, que é uma péssima ideia, tá? Então, né, a gente viu aí que esses mecanismos aí de tratamento de erro, eles têm vários problemas, né? E aí, felizmente, Java tem as exceções, que é uma forma mais limpa, digamos assim, né, da gente estar tratando erros, né? Então, vamos ver como que as exceções funcionam e como que elas podem ajudar a gente nisso daí, certo? Então, as exceções, eles são um tipo especial de classe, tá? Então, toda vez que você tem uma classe e estende exception, significa que essa classe ela pode ser lançada como um erro para quem invocou aquele método, certo? Então, qualquer um pode ir lá e criar uma exceção sua, né? Contando que esteja dentro dessa hierarquia. Aí ele passa a ter esse significado especial, tá? Então, para ser uma exceção, a única coisa que uma classe precisa fazer é estender a classe exception ou alguma classe que estende a classe exception, tá? Então, aí a gente tem duas cláusulas para trabalhar com exception. A cláusula throw e a cláusula throws, certo? A cláusula throws a gente vai colocar quando a gente quer deixar claro que um método pode lançar uma exceção, tá? Então, o método ele tem que declarar explicitamente, a gente vai ver que existe uma exceção a essa regra, né?
tem, digamos assim, uma categoria de exceções que a gente não precisa declarar, mas a regra geral é que para um método poder jogar uma exceção, ele tem que declarar que joga aquela exceção, certo? Então, por exemplo, se o seu método que abre um arquivo pode dar um erro de I/O, então ele tem que declarar, né, no método throws I/O exception, certo? Então, para quê? Para que o método que vai invocar ele, para quem for chamar ele, saber que como resultado daquela execução, ele pode receber um tipo de erro, tá? E como que a gente efetivamente lança um erro? É usando a cláusula throw. Então, o throws com S no final a gente usa para declarar em um método que ele joga uma exceção, e o throw, né, seria jogue essa exceção. Então, a gente, usando o throw, a gente pode criar uma exceção e lançar ela para quem invocou o método, certo? Bom, como que a pessoa que chamou o método trata essa exceção, certo? Toda vez que que, por exemplo, é invocado um método que pode lançar uma exceção, quem chama tem que, de alguma forma, ele é obrigado a tratar aquele método, aquela exceção, aquele erro, tá? Então, uma coisa que ele não pode fazer é simplesmente ignorar aquele erro. Até pode, mas se ele fizer isso vai ser muito na cara dura. Ele não pode fingir que o erro não existe, certo? Então, uma das formas de de tratar a exceção é usando o bloco try-catch, tá? Então, dentro do bloco try, você vai colocar o código onde aquela exceção pode acontecer, certo? E dentro do bloco catch é o código que vai ser executado caso aquela exceção aconteça, tá? Então, quem está chamando o método pode pegar, né, pode capturar aquela exceção dentro de um bloco try-catch. E aí, assim que ela acontecer, o fluxo de execução vai para o bloco catch. Outra possibilidade é ele declarar que também joga aquela exceção, certo? É o famoso jogar o problema para cima, né? Então, por exemplo, seu método vai lá, ele chama alguém que lança uma determinada exceção. Se ele não quiser tratar aquela exceção, o que ele faz? Ele também declara que pode lançar aquela exceção. Aí que acontece? O problema vai para quem chama ele, certo? Uma hora alguém vai ter que resolver isso aí, tá? Mas é o famoso assim, passar o problema para frente, certo? É mais ou menos o seguinte, ó. Esse daqui, por exemplo, o filho lá vai lá tá dando um piti, né? E aí vem chorando e tal. E aí, por exemplo, quando você usa o try catch, é mais ou menos vem cá, não chora não, né? Aí faz um carinho e resolve ali o problema, né? O throws é mais ou menos assim, chega chorando e fala assim, fala com a sua mãe, né? Ele tá jogando ali a exceção para cima, né? O problema é quando entra num loop circular ali, né? Aí chega da mãe, fala com seu pai, né? Às vezes acontece, né? Certo? Às vezes a própria criança resolve esse loop, né? Assim, se o seu pai deixar, eu deixo. Aí chega lá, se sua mãe deixar, eu deixo. Aí pronto, então, né? Vou resolver esse loop infinito aí, né? Tá? Então, você pode tratar o problema ou você pode jogar para outro tratar. O que você não pode fazer é fingir que ele não existe. Tá? Se uma exceção pode ser lançada e você não faz nada, você tem erro de compilação, você não consegue rodar. Certo? Então é aquele negócio. A bomba está no teu colo,
Ou você desarma ela ou joga pro próximo desarmar. Certo? Você não pode deixar ela explodir. Certo? Bom, aqui o Minilab, né? Vou fazer como nas outras aulas, né? O que era para a gente fazer aqui? Criar uma classe de exceção, né? Criar uma classe que de forma condicional joga essa exceção, né? E chamar esse método duas vezes, uma vez acionando a exceção e outra vez sem acionar, para a gente ver como é que é. Né? Então eu vou pular aqui, né? No final, quem está assistindo o vídeo aí pode pausar e ir para o outro vídeo, né? Mas eu vou fazer aqui depois. Tá? Então vamos entender melhor como que funcionam as exceções. Tá? As exceções elas têm essa hierarquia aí, né? Tem a classe a Object, né? Que é a pai de todo mundo. Né? Tem a classe Throwable, certo? Que é qualquer objeto lançável, certo? A gente tem a classe Error, a gente tem o Exception, e dentro do Exception tem o Runtime Exception. Tá? Vamos entender agora o que é cada uma dessas daí. Tá? Normalmente, né, o error, eles são problemas assim que normalmente não adiantam muito você querer fazer alguma coisa, tá? Por exemplo, virtual machine error, sei lá, deu pau na máquina virtual, né? Então, o que você vai fazer? Né? Code malfunction error, né? Então, tem alguns erros que realmente não dá para para fazer muita coisa, certo? Então esses aí estão nessa classe error, né? Por exemplo, acho que out of memory seria é um erro que está nessa classe error aqui, tá? Não tem muito o que você fazer ali na hora. O runtime exception, tá? São exceções que você não é obrigado a tratar elas, tá? Então, normalmente são erros, por exemplo, arithmetic exception, né? Seria, por exemplo, uma divisão por zero do inteiro, né? No caso, ponto flutuante você consegue, mas, por exemplo, do inteiro ele dá um arithmetic exception, né? O class cast exception, né? Quando você tenta fazer o cast para uma classe que não é aquela, né? Que, por exemplo, você pega um integer e aí usa polimorfismo para botar ele numa variável do tipo object. E aí você tenta fazer um cast para string. Ele fala, não, peraí, esse objeto é um integer, eu não posso fazer cast para string. Né? Então ele vai dar um class cast exception. Né? O null pointer exception, esse daí, se a cada vez que ele acontecesse eu ganhasse 1 centavo, em um dia eu tava rico. Certo? Porque isso aí acontece pra caramba. Né? Isso só em produção, os null pointer exception em produção, e um dia eu tava milionário. Certo? Então, null pointer exception é o quê? Você tentar invocar um método em uma variável, né, que está com valor nulo. Certo? Index out of bounds exception, né, quando você tenta acessar, por exemplo, o índice de um array que não... não, isso aí seria o array index out of bounds. Talvez seja a subclasse dessa. Tá? Mas quando você tenta acessar um índice que não se aplica. Né? Então, esses erros, assim, que são erros, digamos assim, de programação, né? Eles são erros que você não é obrigado a tratar. Né? Então, se você lança um desses erros aí no seu método, né? Ou você lança simplesmente um runtime exception, você não é obrigado a colocar um throws, você não é obrigado a usar um try catch, tá? Então são erros que você tratar eles é opcional. E a exceção, né? Como eu falei, o runtime exception ele é uma subclasse, né? De exception, né? Mas se eu tenho o exception mesmo, são erros que acontecem e que são obrigatórios de serem tratados, tá?
Então, por exemplo, SQL exception, né, um erro na execução de alguma coisa no banco de dados. I/O exception, né, erro de entrada e saída, por exemplo, se você tenta mandar alguma coisa para a rede, não consegue, ou tenta ler um arquivo, não consegue, I/O exception, print exception, data format exception, né? Então são erros que, se lançar, você precisa tratar, certo? Tá? Uma característica da exceção, do momento que você dá new em qualquer classe de exceção, ele vai armazenar internamente na exceção o stack trace do método. O que significa isso? Que ele vai pegar desde lá do método main, ou a gente ainda não viu thread, ou do começo da thread, ele vai pegar desde quem chamou lá em cima e vai mostrar a pilha de execução existente ali no momento que aquela exceção ela aconteceu, tá? Então ela pega desde onde aconteceu, aí coloca o método onde aconteceu, coloca o método que chamou aquele método onde aconteceu, o método que chamou o método de onde aconteceu e assim por diante, tá? Então imagina o seguinte, né? Eu tenho aí, por exemplo, um método main que chama o método A, e o método A chama o método B e o método C, e o método C chama o método D. Tá? E aí no método D acontece uma exceção. Certo? Tá? O stack trace é toda essa pilha de execução. Ele vai falar, olha, aconteceu uma exceção no método D, que foi chamado pelo C, que foi chamado pelo A, que foi chamado pelo main. Então aquilo ali seria o stack trace. Certo? Então o que acontece? Quando acontece algum erro, certo? É importante a gente saber ler, né? Quando a gente dá, né, a exceção print stack trace, por exemplo, ele vai e coloca no console esse stack trace aí do que é o que está acontecendo no como é que fala no software, né? Então é importante a gente saber entender o que é esse negócio aí, né? Eu já vi, assim, muito desenvolvedor que você fala, pô, tá dando erro, não tô conseguindo. Qual é a exceção? Não sei. Qual que é como é que fala? Qual que é o stack trace da exceção? Não sei, como é que vê isso? Então, não sei, o cara imprimiu um monte de coisa lá no console, não tem a menor ideia do que está acontecendo. Né? Então é importante a gente saber, entender, saber ler e interpretar esse stack trace, porque isso daí é uma pista para a gente de onde que o erro pode estar. Né? Então, a primeira coisa, né, é a classe da exceção. Tá? Normalmente, uma classe de exceção ela é restrita a tipos de erro que pode acontecer. Então, nesse caso aqui, ó, ele tem FBSQL exception, né, que no caso é uma exceção do Firebird, do driver de banco de dados. Então eu já sei que esse erro está acontecendo dentro daquele driver, ou seja, opa, esse erro tem a ver com o banco de dados, certo? E a mensagem, normalmente, né, se é uma biblioteca bem feita, né, normalmente a mensagem ela te dá uma pista de qual erro que aconteceu, né? Então, ele coloca invalid column index. Então, você, opa, ele está tentando recuperar uma coluna, um índice aí de coluna que não existe, certo? Aí você fala onde? Né? Eu tenho um código enorme que acessa o banco de dados em um monte de lugares e acessa a coluna em um monte de lugares, certo? Certo? E aí, né, no caso aqui, esse erro ele aconteceu, por exemplo, dentro de uma aplicação web que acessa o banco de dados. Né? Então, por exemplo, essa exceção ela aconteceu dentro de uma classe do driver do banco de dados. Certo? Então, assim, saber em qual método do driver que isso aconteceu, para mim não interessa. Saber em qual método dentro lá do Tomcat que isso aconteceu, que chamou o meu código onde isso aconteceu, também não interessa.
O que eu quero saber é quais são as minhas classes que estão envolvidas naquele erro, certo? Então eu vou lá e vou procurar nessa lista, né, dentro do stack trace, quais são as minhas classes, certo? Normalmente seria na primeira, né, de cima para baixo, é o método que chamou, né, aquele onde aconteceu o erro. Só que, por exemplo, esse método que chamou o que coisou o erro, ele pode, por exemplo, ser chamado de vários lugares diferentes. Então você pode ir descendo ali no stack trace até você achar o método onde provavelmente, né, ele passa aquele parâmetro onde vai acontecer isso daí. Né? Então, nesse caso, eu tenho um só, que seria aí o myApplicationAccessServlet.doGet. Vai falar, então, peraí, tá, o método da minha aplicação que chamou o cara que deu a exceção, ele está na linha 50 desse arquivo aí. Certo? Então eu vou lá e ver o que é que ele está fazendo naquela linha que deu erro. Não quer dizer necessariamente, né, que o que está dando problema está exatamente naquela linha, né? Pode ser que, por exemplo, algum parâmetro que você tenha setado antes, né, fez com que na hora que você chamasse aquilo, desse aquele erro. Mas você saber que naquela chamada é onde está dando erro, isso daí já ajuda bastante. Tá? Então, né, saber interpretar um stack trace é extremamente importante para você fazer debug. Tá? Para você entender o que está acontecendo. Tá? Bom, como que a gente trata exceções? Né? Então, que acontece? Quando acontece algum erro, né? Então, por exemplo, eu tenho ali esse before try, né? Então ele vai lá, executa. Aí ele entrou no bloco try. Quando ele entra no bloco try, significa o seguinte: olha, nesse código que está aqui dentro pode ser que dê algum erro, certo? Aí ele chamou ali aquele código before error, né? E aí ele dá esse erro aí, instance.method, ele vai e lança uma exceção. O que vai acontecer? Tá? Esse método after error, ele não vai ser executado. Tá? De onde aconteceu a exceção, ele vai pular direto para o que está dentro do bloco catch. Tá? Então, o que tiver dentro do bloco try, depois que aconteceu a exceção, certo? Não vai ser executado. Certo? Aí depois ele vai e roda o que está dentro do bloco catch, tá? E depois ele coloca mais, depois do bloco catch, né? Ele continua a execução normalmente ali, tá? Então esse after try ele vai executar também. Pode ser que você tenha métodos onde pode acontecer mais de um tipo de erro diferente. Né? Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, se for um I/O exception, eu quero dar um tratamento X. Né? Se for qualquer outro erro, eu quero fazer um outro tratamento. Então você pode, né, dentro de um bloco try, você pode ter múltiplos blocos catch. Certo? Então, o que é importante é que só um que vai executar. Tá? Então, por exemplo, você chama lá instance.method, né? Aí ele dá um I/O exception. Um I/O exception também é um exception, né? Então, se a gente fosse ali pelo ele vai rodar todos que forem, ele rodaria os dois, mas não. Ele, na verdade, ele roda o primeiro bloco catch em que aquela exceção ela se encaixa. Tá? Então, por exemplo, pensando dessa forma, se a gente colocasse o I/O exception depois, seria um bloco morto.
tá? Seria um bloco de código ali que nunca seria executado. Então, por isso a gente tem que colocar sempre a subclasse, né, antes ali na ordem ali do cat, tá? Às vezes, né, por exemplo, quando você quer tratar exceções que são, por exemplo, que elas têm uma superclasse em comum, né? Por exemplo, tem essas, pode dar essas duas exceções aqui, as duas são SQL exception, né? Eu vou tratar da mesma forma. Você pode tratar o SQL exception. Às vezes tem exceções que são de hierarquias diferentes e tal, e você quer dar o mesmo tratamento para elas, tá? Então, se eu não me engano, essa construção aqui apareceu, não sei, acho que foi no Java 7, tá? É o multicat, né? Que você pode tratar mais de um tipo de exceção, tá? E aí essa variável e, ela fica sendo do primeiro abstração comum entre essas classes. Se elas não tiverem, né, vai ser exception mesmo, tá? Então você pode falar, quando eu quero tratar dois tipos de exceção igual, né, eu posso colocar essa barrinha aí e usar o mesmo bloco cat para os dois, certo? E aí uma coisa extremamente importante, né, é o bloco finally, tá? O bloco finally é um bloco que você vai executar sempre, não importa se houve exceção ou não, tá? Inclusive, não importa se você, por exemplo, você fala assim, qual que é a diferença do finally e do after try aqui? Se independente dele entrar no catch ou não, ele vai pegar e vai executar o after try depois, tá? Se, por exemplo, se esse código aqui for um método e dentro do try eu der um return, certo? Ele não vai executar o que tiver depois ali, porque ele vai retornar. Nesse caso, se dentro do try eu dou um return, ele vai executar o finally do mesmo jeito, tá? Então, uma coisa é certa, o finally vai ser executado. Deu exceção, não deu exceção, retornou dentro do try, retornou dentro do catch, não interessa. O finally sempre vai ser executado. Inclusive, eu não sei se fala isso aqui no próximo slide. Não. Eu posso, inclusive, em alguns casos, ter um try finally. Certo? Eu não sou obrigado a ter o catch. Tá? Se, por exemplo, se a exceção que ele joga dentro do try, eu estou lançando no método, por exemplo, né, eu posso colocar só try finally se eu quero garantir que aqui um determinado código sempre vai ser executado. Um bom exemplo disso daí é para fechar a conexão, né? Então o que acontece, por exemplo, às vezes você vai, né, fala assim, try, acessa o banco de dados, faz isso, pega aquilo outro, e ali no final do try você manda fechar a conexão. Qual que vai ser o problema disso? Né? Se der algum erro durante a execução, ele vai para o catch, pula o código que fecha a conexão e aquela conexão fica aberta. Eu já vi sistema ter problema, né, de estar com falta de conexão, porque eventualmente acontece um erro ou outro e aquilo ali vai comendo, né, a conexão do pool de conexões e vai prendendo aquelas conexões que ficam abertas sem fazer nada, né? Hoje em dia, né, os servidores de aplicação, principalmente para aplicações web, os melhorzinhos, eles meio que tratam isso para você. Se eu não me engano, o JBoss até fala assim, fechei a conexão para você, limpa a sua sujeira antes de sair, né? Ele te dá uma bronca ali, né? Fala assim, limpa aí a sujeira que você fizer, né? Eu tô limpando aqui, tô fazendo isso aqui para você, mas fecha aí as suas conexões.
né? Ele te dá uma bronca se você não fecha a conexão, tá? Então, por exemplo, o bloco finally é extremamente interessante para poder fazer isso daí, certo? E o bloco finally, mesmo que você retorne, né, como eu comentei, mesmo que você retorne alguma coisa dentro do try, ele ainda assim vai ser executado. Então, né, a gente tem que, baseado nessas regras, a gente tem que considerar como que a gente vai organizar, né, os blocos try-catch. Por exemplo, no primeiro caso, se eu rodar o A e der um erro, né, eu vou tratar o erro e vou executar o B dentro de outro bloco try, né? Por outro lado, ali no segundo caso, né, eu chamo A e B. Se der algum erro na execução de A, eu vou pular a execução de B e vou tratar o erro, tá? Então, quando a gente vai colocar o bloco try, a gente fala assim, olha, o que tiver dentro do bloco try, qualquer erro que der aqui dentro vai ser pulado e vai para tratamento de erro, né? O que eu coloco antes, o que eu coloco depois, o que eu coloco no finally, né? Então a gente tem que pensar direitinho como que a gente vai fazer, como que a gente vai organizar esses blocos, porque isso vai fazer diferença, certo? Bom, testando exceções, né? Eu comentei, a gente teve a aula aí de teste de unidade, né, em que a gente mostrou aí eu falei assim, olha, eu vou ficar devendo para vocês mostrar como é que testa exceções, né? Principalmente lá quando que a gente usa aquele fail, lembra lá? Que quando passa por ali ele falha o teste, tá? Então, o JUnit, ele tem dentro da exceção teste, eu posso colocar um atributo chamado expected. E aí eu coloco, por exemplo, uma classe de exceção. O que significa isso? Significa que naquele teste eu espero que aquela exceção vá ser lançada. Tá? Se aquela exceção não for lançada, o teste não passa. Ele diz que o teste falhou. Tá? Você vai ver, ele vai lá, olha, não lançou a exceção tal. Tá? Bom, um dos problemas da gente usar o expected é quando, por exemplo, a gente tem um teste que ele faz um monte de coisas, né? E lá no final, por exemplo, ele tem que lançar uma exceção, né? Porque se ele lançar essa exceção lá no começo, né? Eu não vou conseguir tratar, né? Ele vai dar como se o teste estivesse correto, porque a única coisa que o JUnit sabe quando eu rodar esse método de teste aqui, ele tem que lançar essa exceção. Mas ele não olha onde aquela exceção foi lançada, nem se ela tem alguma informação ou alguma mensagem de erro específico. Tá? Então, quando, por exemplo, você fala assim, olha, quando você quer, tem duas possibilidades. Né? Quando aquela exceção ela pode ser lançada dentro do método de teste em mais de um lugar, e você fala assim, no meu teste, eu quero, para o meu teste estar certo, né, ele tem que lançar a exceção nesse método aqui, não nos outros. Tá? Então, eu vou usar esse try fail aí. Tá? Outro caso em que eu vou usar isso é quando eu quero fazer alguma verificação em cima da exceção que foi lançada. Né? Por exemplo, eu estou lançando uma exceção lá de usuário, por exemplo, eu quero ver se ele tem lá, por exemplo, a mensagem wrong password, por exemplo. Né? Ou se ele, sei lá, incrementou o número de invocações inválidas. Né? Então, se eu quero fazer alguma verificação em cima da exceção, eu tenho que utilizar isso, porque no outro caso ele só verifica se ela foi lançada, não verifica nenhuma informação dela. Tá? Então, nesse caso, o que eu faço? Eu coloco o try,
né, e coloco o método que eu quero que lance aquela exceção, que tem que lançar aquela exceção para o funcionamento do teste. Está ok? Eu coloco dentro do try. E logo em seguida eu coloco um fail. Por quê? Porque caso ele execute, né, caso ele não jogue a exceção, ele vai parar onde? No fail. Então você fala assim, ó, se esse cara não jogar a exceção, falha. Tá? Se ele jogar a exceção, ele vai para o catch e aí o teste passa normalmente. Tá? E ali, por exemplo, se eu quiser fazer alguma verificação em cima da boom exception, eu posso ali dentro do bloco try colocar um assert, o que eu quiser ali. Certo? Então, por exemplo, é meio esquisito, né? Falar assim, nossa, eu tenho uma chamada aqui do assert que é falha. Né? Pai fala assim, poxa, que método, quando que eu vou usar um comando que fala falha? Né? É justamente quando você quer falar assim, olha, não pode chegar aqui. Se chegar ali no fail, quer dizer que o teste está errado mesmo. Que é para o teste não passar. Tá? E aí, né, se não interessa, né, por exemplo, muita gente às vezes fica, poxa, mas esse meu método aqui pode lançar uma exceção. Aí o cara fica botando try catch em todos os métodos de teste. Né? Se tem um cenário de teste que não é para lançar uma exceção, tá com throws lá no método de teste e ignora a exceção. Por quê? Porque se der um erro, caso, por exemplo, o método de teste lance uma exceção que não está como expected lá no JUnit, ele vai falhar aquele teste. Aí você vai ver, lançou uma exceção aqui, o teste deu errado. Né? Então, se não interessa aquela exceção para o teste, né, se não é para ela acontecer, né, você simplesmente coloca um throws ali no método de teste e segue em frente ali fazendo o teste normalmente. Tá? Como se não... Considerando que a exceção não vai ser lançada. Porque se ela for, o teste vai falhar. Certo? Bom, é isso daí que a gente precisa saber de